tudo bem com você? Eu estou agradecido a Deus porque nós vamos agora começar o estudo de mais uma lição, mais um trimestre estudando sobre um tema precioso das Escrituras. No trimestre passado nós estudamos sobre o livro de Isaías e sobre o que nós estudaremos nesse trimestre. A promessa, a aliança eterna de Deus. Antes de lhe explicar e dar uma introdução a esse estudo, só assim dando uma satisfação para algum irmão evangélico, católico que está assistindo esse vídeo, este guia de estudos se chama Lição da Escola Sabatina. Por que sabatina? Porque o principal dia de culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia é o sábado. Então, um irmão evangélico tem um guia de estudos similar que se chama Lição da Escola Dominical, porque o principal dia de culto é o domingo, tá? E já o nosso irmão católico, no momento, eu não sei se tem um guia de estudos assim. Eu sei que há o catecismo e que há as pessoas que fazem a catequese, crisma, primeira comunhão, isso eu sei. Agora eu não sei a questão desse guia de estudos. Então, se você é um irmão católico e tem um guia de estudos na igreja para estudar assim, escreve aqui nos comentários que eu quero fazer questão de mencionar também, tá? Assim como eu mencionei dos irmãos evangélicos, tá bom? Então, esse é o guia de estudos. A cada trimestre estudamos um assunto e um livro bíblico, de forma intercalada, tá? E nesse trimestre vamos estudar sobre as alianças. Esse é um assunto que gera muita confusão. Por quê? Muitos cristãos sinceros acham que Deus, na antiga aliança, estava ensinando uma salvação pela lei e na nova aliança a salvação é pela graça. Esse é um conceito bastante equivocado de aliança. Por quê? Primeiro, aliança significa um acordo, um pacto. Então, Deus fez com a humanidade um pacto de salvação. Um acordo, que é a salvação por meio de um substituto, que é o Messias. Na verdade, se você analisar a essência do assunto, existe só uma aliança, só um pacto de salvação que se desdobra e se amplia ao longo da história. Então eu vou começar aqui dando uma introdução para você sobre esse tema e vou ler para você Hebreus 13, verso 20, que diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Essa expressão eterna aliança indica que Deus não teve mais de uma aliança de salvação. Se a aliança por meio do sangue de Cristo é eterna, e se Apocalipse 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, isso significa que, em essência, existe só uma aliança, só um pacto de salvação, que é por meio do sangue de Cristo. Mas, Leandro, por que então antiga aliança e nova aliança? A base da antiga aliança e da nova é a mesma, a graça. Como que o pecador era perdoado na época da antiga aliança? Pelo sangue do Cordeiro. E no Novo Testamento, como que o pecador é perdoado? Pelo sangue do Cordeiro. Existe a expressão antiga e nova, porque na nova não é pelo sangue do Cordeiro que nós expressamos a fé num substituto por nossos pecados. Agora expressamos a nossa fé no sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. E a outra aliança era antiga, se tornou inadequada. Por quê? Porque aquele sistema cerimonial e sacrificial que apontava para Cristo não tem mais razão de ser, porque a função desse sistema agora é transferida para Cristo.
Então, na verdade, não são duas alianças, é uma aliança só, ensinada e apresentada de forma diferente, de formas diferentes. Porque, como diz Hebreus 13:20, a aliança de Deus pelo sangue de Cristo é eterna. Nunca existiu mais do que um plano de salvação. Quando você estuda a teologia das alianças, você percebe o quê? Que existe uma aliança só, um acordo de salvação por meio de um substituto, e que ao longo da história Deus desdobra essa única aliança em outras alianças, não diferentes, mas ele desdobra a mesma aliança de formas diferentes para comunicar o plano de salvação de maneiras diferentes. Então, por exemplo, nós temos ao longo da história, né, a aliança adâmica, ou seja, em Gênesis 3:15, né, Deus prometeu o Messias, Deus deu esperança para Adão e Eva. Então isso é chamado de aliança adâmica. Mas veja, existe uma aliança eterna, que é o sangue de Cristo. E aí Deus desdobra esse assunto dando uma explicação inicial para Adão, em Gênesis 3:15. Depois da aliança adâmica vem a aliança noética, a que Deus fez com Noé. Ele ensina ainda o mesmo plano de salvação, só que de uma forma diferente. Tá? Depois vem a aliança abraâmica. Deus faz uma aliança com Abraão, o chama de Ur dos Caldeus, e diz em Gênesis 2:5 que todas as famílias da terra serão abençoadas por ele, porque por causa do descendente dele, que seria Cristo. Depois da aliança abraâmica vem a aliança mosaica, ou seja, Deus mostra o mesmo plano de salvação de uma forma diferente para o povo de Israel. E depois vem a aliança davídica. Deus faz uma aliança com Davi, e para ele ser o rei de Israel, e por meio dele, da descendência dele, viria o Messias. Então aqui Deus ensina o mesmo plano de salvação, nesse período, de forma diferente, através do reinado de Davi. E por último vem a nova aliança, que é nova em que sentido? Porque há mais revelações sobre ela, há mais desdobramentos nela do que em relação às demais, e porque nela ocorre o derramamento do sangue de Cristo na cruz. Então ela é nova, não no sentido de que é uma outra, ela é nova porque é inaugurada com o sangue de Jesus, que era prefigurado anteriormente, e ela é nova, né, porque ela tem um desdobramento maior. Deus revela mais o seu plano de salvação para a humanidade. Então, resumindo, para fechar esse ponto, existe uma aliança só, eterna, que é com base no sangue de Cristo, de acordo com Hebreus 13:8 e Apocalipse, Hebreus 13:22, tá? Deixa eu ver se é Hebreus 13:22 mesmo. Isso, Hebreus 13:20. Existe uma aliança eterna com base em Hebreus 13:20, e essa mesma aliança Deus vai desdobrando ao longo da história, e progressivamente ele vai revelando a mesma aliança eterna de formas diferentes. E aí nós podemos dizer, não é, que essa aliança eterna foi ensinada de uma forma primeiro a Adão, então a aliança adâmica, depois a aliança noética, Noé, a aliança abraâmica com Abraão, a aliança mosaica com Moisés e o povo de Israel, a aliança davídica feita com Davi, e a nova aliança, que na verdade de nova só tem o fato de ser inaugurada pelo sangue de Cristo, né? E porque ocorreu um desdobramento maior do plano de salvação. Então é muito importante que você tenha esses pressupostos em mente para você entender a teologia das alianças e entender o estudo desse trimestre. E além de recomendar para você o guia de estudos, na descrição do vídeo eu vou deixar o site da Casa Publicadora Brasileira, tá? Que é cpb.com.br, também o telefone, para você poder adquirir esse guia de estudos.
eu vou lhe recomendar a leitura de uma obra que seria muito, muito importante você ter para estudar esse assunto. Esta obra aqui, ó. Nosso Criador Redentor, Introdução à Teologia Bíblica da Aliança, do Dr. Hans K. Larondel. Este livro é espetacular. Se você quer entender mesmo o que é antiga e nova aliança, se você quer entender que só há um plano de salvação, mas que Deus desdobra-o em diferentes alianças, se você quer entender que o estilo de vida que Deus exigia do ser humano no passado é o mesmo que exige hoje na santificação, você não pode deixar de ler esse livro, tá? Então, esse é um livraço, escrito por um dos maiores teólogos, né, que já existiram, tanto no nosso meio adventista quanto fora, muito reconhecido no meio acadêmico, tá? Então, este livro você pode adquirir com a imprensa universitária adventista, Unaspress. Eu vou deixar o site também na descrição do vídeo. Tá bom? Então, essas são algumas coisas que eu queria falar para você antes de entrar na lição número 1 propriamente dita. Eu procurarei ser o mais breve aqui possível, mas com profundidade bíblica, obviamente, que nós não estamos aqui para brincar de estudar a Bíblia, né? Mas eu tinha que dar essa introdução a você, para você já ter um conceito em mente, ter alguns pressupostos, a fim de você entender melhor a lição do trimestre, e isso vai lhe influenciar, inclusive, a sua compreensão do plano de salvação e a forma como você se relaciona com Deus. Tá? Então essa introdução eu creio que seria muito importante. Bom, a primeira lição do trimestre, intitulado O que aconteceu, na verdade ela fala do seguinte: que para nós entendermos a aliança eterna, né, ou nova aliança inaugurada pelo sangue de Cristo, primeiro temos que entender a doutrina do pecado. Então, nesta semana, você vai estudar sobre a doutrina do pecado. Estudando a doutrina do pecado, nós vamos entender por que Deus teve que fazer uma aliança de salvação com a humanidade. Então, por isso que a lição começa, né, estudando a doutrina do pecado. Tá? Então, conhecendo a doutrina do pecado, nós temos como entender o porquê que Deus fez uma aliança eterna com o ser humano e a desdobrou de formas diferentes ao longo da história para explicar para pessoas diferentes o mesmo plano de salvação. Tá? Primeiramente, vamos aqui começar vendo que a Bíblia não defende ou não tenta provar a existência de Deus, ou do Deus da aliança, do Deus criador ou do Deus salvador. A Bíblia, ela não prova que Deus existe, ela afirma que Deus existe. Esse é um outro pressuposto importante, e aí tem a ver com a parte do domingo da lição. Por quê? Você só pode entender a doutrina da aliança, das alianças, se você, além de entender a doutrina do pecado, crer na existência de Deus, né? Então a Bíblia, ela não tenta provar que Deus existe, ela assume a existência dele. E em Gênesis 1:1, lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia demonstra que antes de ter um papel como Salvador, Deus teve um papel como Criador. Tá? E aí o que acontece? Nós sabemos que existe um antagonismo, né, entre cristãos criacionistas e macroevolucionistas. Mas eu queria dizer para você, né, digo com respeito isso, que tanto o macroevolucionista quanto o criacionista tem que ter fé. Tá? Então, quando o macroevolucionista apresenta a sua teoria como sendo comprovada cientificamente, ele está errado. Ele tem evidências da teoria dele, assim como os criacionistas, cientistas, têm evidências da teoria deles.
Assim como os que são adeptos ao designer inteligente têm evidências. Mas por que no final é uma questão de fé? Porque o macroevolucionista não esteve presente quando o mundo foi formado segundo a visão dele. E porque o criacionista também não esteve presente na criação quando o mundo foi formado. Tá? Então, é importante você ter isso em mente, que a Bíblia assume a existência de Deus e que crer nele é uma questão de fé, assim como o macroevolucionista que não crê em Deus. Isso é intervenção, não é? Na criação do mundo. Tudo é uma questão de fé, porque ninguém esteve presente no início para saber. Tá? Agora eu particularmente, eu creio no relato da criação e creio na existência de Deus, obviamente, porque Jesus, o personagem que dividiu a história, em Mateus 19, por exemplo, versos 4 a 9, ele claramente demonstra crer na literalidade do Gênesis e na doutrina da criação. E a Bíblia apresenta a Cristo como tendo sido, estando presente durante a criação. Né? Então eu creio que Cristo é digno de confiança. Então a minha fé é solidificada especialmente na afirmação dele da criação. E uma outra coisa, que eu quero ser bem franco com você, eu creio que tem que ter mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. Por quê? Eu sei que o evolucionista também tem dados. Mas veja, querido, crer que o nada pode fazer surgir alguma coisa, eu não tenho fé para isso. O nada faz surgir alguma coisa. Eu nunca vi acontecer isso. E não tem como acontecer isso. Né? Todo efeito tem uma causa. Você pode dizer, mas e Deus? Deus é a causa não causada. O fato de não entendermos isso não significa que não exista uma resposta, simplesmente que nós somos limitados para entender. Mas eu creio que o macroevolucionismo tem que ter mais fé para ser macroevolucionista do que para ser criacionista. Porque a realidade da vida nos mostra que tudo que existe foi criado por alguém. Por exemplo, no aspecto tecnológico. Né? Nenhum celular se fez sozinho, nenhum eletrodoméstico se fez sozinho. Né? Então, a realidade nos mostra, né, que tudo que existe veio a existir a partir de algo ou de alguém, não é do nada. Então, a vida, sendo ainda muito mais complexa do que a tecnologia e de que qualquer invenção humana, é totalmente improvável, né, que ela tenha vindo do nada. Então, por essa razão, eu creio que tem que ter muito mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. E voltando ao assunto da aliança, por que foi importante isso? Primeiro, foi importante porque você tem que entender que a Bíblia assume a existência de um Deus criador, para depois assumir a existência de um Deus salvador. E aí você vai entender a doutrina do pecado, como que o pecado interferiu na criação de Deus, e aí você vai entender a doutrina da aliança. Tá bom? Que é o pacto de salvação por meio do substituto, Jesus Cristo, que experimentou a morte eterna por nós. E aqui em Gênesis 1, 27, nós lemos algo de muito importante. Que este Criador criou-nos de uma forma diferenciada. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá? Por que esse texto é significativo? Ele é significativo porque quando você lê Gênesis 2, verso 7, e depois Gênesis versos 18 a 25, você vê que o ser humano foi o único ser da criação que foi feito pelas próprias mãos do Criador. Em Gênesis 2,7 diz assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra hebraica aqui para formar, né, ela é diferente
da palavra usada para criar outras coisas no livro de Gênesis. Até mesmo os animais vieram à existência pelo poder da palavra de Deus. Diz o Salmo 33, versos 6 e 9, não é? Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Só que o ser humano, Deus não fez pelo poder da palavra. Deus fez o ser humano com as próprias mãos. Moldou Adão do barro, da argila, e depois fez assim, soprou o fôlego de vida, que dá vida ao organismo, tá? Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas o que acontece? Ao ele criar o ser humano à sua imagem e semelhança, ele também cria um planeta em perfeitas condições de vida para que este casal fosse feliz e, obviamente, procriasse e todos os seus descendentes tivessem a felicidade de uma comunhão perpétua com Deus em meio a um lugar paradisíaco. Tanto que no final da criação, quando Deus cria todas as coisas, né, em Gênesis 1:31 é dito assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Ou seja, quando ele faz o ser humano, aí sim se torna tudo muito bom. Então o que esse texto quer nos dizer? Aqui eu vou entrar num outro tópico porque é importante. Esse texto quer nos dizer que o mundo material é bom. O mundo material não é mau. Você pode estar se perguntando, Leandro, por que você está dizendo isso? Porque existe uma crença influenciada pela filosofia grega, né? De que aquilo que é material é inferior e o que é espiritual é superior. E esta crença entrou no mundo cristão, especialmente no mundo monástico, entre os monges. Eu tenho um livro aqui, e eu vou lhe mostrar isso. Eu tenho um livro aqui maravilhoso, que eu terminei de ler há alguns dias, né? Clássicos da literatura cristã. Aqui tem Cartas dos Pais Apostólicos, as Confissões de Agostinho e o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, tá? Então, são obras maravilhosas. E este livro, Imitação de Cristo, ele é um verdadeiro manual para o seguidor de Jesus Cristo. Só que tem um detalhe, ele foi escrito em 1420 e ele foi tão bem recebido pela comunidade cristã que John Wesley, fundador do metodismo, ele mandou traduzir, não é, este livro para os membros de sua igreja. E ele considerou o melhor sumário da vida cristã. Só que o que nós temos que ter em mente aqui quando lemos, por exemplo, Imitação de Cristo, que é uma obra clássica, depois da Bíblia, foi o livro mais lido, viu, entre os cristãos. Nós temos que ter em mente que Tomás de Kempis, ele escrevia para monges. E a vida monástica tem certos rigores. E aqui, essa obra eu achei maravilhosa, mas eu vou mostrar para você que no aspecto da natureza, do material, como algo muito bom, o livro não está de acordo com a Bíblia nesse ponto. Em alguns outros pontos, mas você pode ter um grande proveito da leitura desse material, tá? Por exemplo, olha o que ele diz na página deste livro aqui, né? Desta versão, está na página 514, ó. Ele faz uma oração, ó. Livre-me, portanto, de todos os empecilhos à graça. Não, livre-se, portanto, de todos os empecilhos à graça, se quiser que ela o alcance. Escolha um lugar secreto só seu. Aprenda a desfrutar o tempo que você passa sozinho. Não queira conversar com ninguém. Em vez disso, entregue-se à oração devota a Deus para que sua mente experimente a contrição e sua consciência se mantenha pura. Considere o mundo como nada.
Prefira o contato com Deus a qualquer coisa externa. Saiba que não é possível se dedicar a mim, aqui ele fazendo um suposto diálogo com Cristo, né? E ao mesmo tempo ter prazer nas coisas transitórias. Afaste-se dos conhecidos e dos amigos. Esvazie a mente de todo o conforto temporal. Então veja, a vida monástica ensina, né, você mortificar o corpo por causa desta crença de que o material não é bom. Ou que o material é inferior ao espiritual. Na página 546, olha o que ele diz, ó, no quarto parágrafo aqui, quarto verso, digamos assim, ó. Embora esteja preso neste corpo, reconheço que preciso de duas coisas, isto é, alimento e luz. Você percebe? Ele vê o corpo como uma prisão, assim como Platão. Platão via o corpo como uma prisão da alma. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então isso aqui é uma visão dualística grega. O corpo, o material, o prazer físico é inferior, é pecaminoso, e o que é espiritual é superior. E a última página que eu vou ler para você, 549, diz o seguinte, ó. Ó. Isto peço, isto desejo, para que eu possa estar totalmente unido a ti, e remova do meu coração todas as coisas criadas, e aprenda mais e mais através da sagrada comunhão e de sua celebração constante a apreciar as coisas celestiais e eternas. Ou seja, ele pede que Deus o ajude a tirar o coração de todas as coisas criadas. E isso não seria necessário, né? Porque a natureza é um livro de Deus, com o qual ele também se comunica conosco. Tá? Então eu quis abrir esse parêntese para mostrar para você que quando Deus diz que a terra era muito boa, Deus estava dizendo que o material, que o prazer físico lícito, tudo isso é do plano dele para o ser humano. Só que infelizmente isto foi interrompido. O plano de Deus de o ser humano desfrutar de um planeta paradisíaco foi frustrado porque Deus é Deus. O que tu quer dizer com isso, Leandro? Porque ele deu o livre-arbítrio. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio a nossos primeiros pais, ele não seria amor. Muitos perguntam para mim, né? Mas por que Deus criou Adão e Eva se ele sabia que eles iriam pecar? Porque Deus tem um respeito tão grande com a liberdade de escolha das suas criaturas, que se ele não o fizesse, não seria amor. O amor, ele não se impõe, o amor se conquista, né? Então o que acontece? Deus submeteu nossos primeiros pais a uma prova para que eles continuassem sendo eternos. E nós lemos isso em Gênesis 2, 16 e 17. Então o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, Deus disse que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, ou seja, Adão e Eva não estavam passando fome. Ele só queria que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se Adão e Eva não fossem fiéis a esse pequeno teste, Deus não poderia realmente conquistar o amor deles por ele, porque Deus não quer impor amor. E se eles não fossem fiéis nesse pequeno teste, como que Deus confiaria coisas maiores para eles nesse vasto universo? Então Deus coloca no jardim do Éden uma árvore. Não sabemos que árvore é, não era a macieira, pode ter certeza disso. Só que quando Deus dá essa ordem, né, e eles desobedecem, eles estão dizendo que não estavam dispostos a continuarem mantendo um relacionamento íntimo com ele. Eles decidiram, né, exercer de forma indevida o seu livre-arbítrio.
E Gênesis 3 nos mostra que quando nossos primeiros pais comeram do fruto proibido, mudanças aconteceram entre Adão e Eva, entre o ser humano e Deus, e entre o ser humano e a natureza. Porque aí entrou o pecado. O pecado é uma alienação a Deus, que leva à transgressão dos mandamentos de Deus. E aí em Gênesis 3, depois que os nossos primeiros pais pecam, Deus vai atrás deles. E no verso 8 é dito assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Antes, com certeza, quando Deus vinha passear todas as tardinhas, e quando Deus vinha passar o sábado com eles aqui na terra, Deus era recebido com um abraço, com um beijo. Desta vez, eles fugiram da presença de Deus. E por quê? Porque quando eles pecaram, a glória de Deus que envolvia Adão e Eva saiu. Consequentemente, perceberam que estavam nus. Passaram a ter medo de Deus. Ou seja, o pecado primeiramente mudou a relação de Deus para com o ser humano. O ser humano não consegue mais manter contato pessoal com Deus, porque com este combustível chamado natureza pecaminosa, ao entrarmos em contato com um Deus santo que é fogo consumidor, nós explodimos, nós somos consumidos. É por isso que quando Cristo voltar, ele vai transformar o nosso ser para que nós possamos ter contato com Deus novamente. E aí, o pecado quebrou primeiramente a relação entre o ser humano e Deus. O ser humano passou a se esconder de Deus. E aí o verso 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia, mas ele estava querendo levá-los ao arrependimento e à reflexão. Verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, agora veja a mudança da relação entre o casal. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você percebeu? Ele jogou a culpa na mulher. Sendo que, na verdade, Eva foi enganada. E ele foi de livre e espontânea vontade mesmo. Então você vê aqui que o pecado fez, ó, mudou a relação de Deus, do ser humano com Deus. O ser humano passou a ter medo de Deus e a gostar daquilo que é mal. Mudou a relação do ser humano para com o próprio ser humano, porque Adão culpou a própria mulher. E agora você vai ver que o pecado mudou a relação do ser humano para com a natureza. Verso 12. Então disse o... Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela já joga a culpa na serpente. Que nós sabemos, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, que era o diabo aqui incorporado, né, neste animal. Então você percebe, quando nossos primeiros pais desobedecem a Deus, os nossos primeiros pais quebram a relação com Deus, quebram as relações humanas e quebram a relação com a natureza. Os animais que antes eram totalmente amigos do ser humano, muitos se tornaram selvagens. Antes todos os animais eram de estimação. Então o pecado fez isso. Só que o pecado ao longo da história fez muito mais. Ele degenerou a criação, degenerou o ser humano, degenerou os animais. Existem muitas doenças, guerras, desgraça. E Deus não queria passar a eternidade sem nós. E por isso ele fez uma aliança com Adão e Eva. É o plano, é aquela salvação eterna de Hebreus 13, 20, não é?
É aliança eterna, só que ele desdobra ensinando parte dela a Adão, no verso 15, quando diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando aqui com a serpente, que é o diabo, de acordo com o Apocalipse 12, 7 a 9. Ou seja, aqui Deus está devolvendo parte do livre-arbítrio humano. Porque quando o ser humano pecou, ele perdeu o livre-arbítrio. Mas não perdeu totalmente, porque Deus colocou uma inimizade entre nós e o mal. Tá? Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, não fala no plural aqui. E nós sabemos em Gênesis 5:4 que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então ele está falando aqui no singular. Por quê? Não é uma referência aos filhos carnais de Adão. É uma referência a Jesus. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha o que aconteceu. Isso aqui é um texto messiânico. Né? Romanos 16:20 diz que Deus vai esmagar Satanás. Né? Então, quando Cristo voltar, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu um golpe em Satanás terrível. E o golpe final será depois do milênio, quando ele será esmagado definitivamente. E quando a serpente, e quando Cristo foi morto na cruz sobre torturas horríveis, foi como se a serpente mordesse o calcanhar de Cristo. Então Satanás conseguiu morder o calcanhar de Cristo, mas Cristo vai esmagar a cabeça dele. Então, a aliança eterna, que é a salvação por meio de um substituto, é revelada primeiramente para Adão. Por isso se chama aliança adâmica. Então você percebe? Deus viu que a eternidade não seria a mesma coisa sem nós. E por isso ele prometeu aos nossos primeiros pais que viria um descendente que esmagaria de vez a cabeça da serpente de Satanás. E que por meio desse descendente de Adão e Eva, nós teríamos a oportunidade, e Deus teria o direito legal de esmagar a serpente, que é Satanás, e o direito legal de transferir a justiça de Cristo, do substituto, para todo aquele que cresce. Então, esta foi a primeira lição nossa, né? Estudamos um pouco, obviamente, sobre a doutrina do pecado, e agora você está apto para entender a doutrina da aliança. Existe uma aliança, um pacto de salvação, porque o pecado frustrou os planos iniciais de Deus, porque Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas. Então, a aliança eterna é um plano de salvação para resolver o problema chamado pecado. E não apenas isso, para resolver o problema chamado morte. Porque quando nossos primeiros pais pecaram, o que Deus disse em Gênesis 3:19? No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então a humanidade estava condenada à morte eterna. Tanto que Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Mas graças a esta aliança que Deus primeiramente fez com Adão, nós estamos libertos da morte eterna se crermos em Jesus e o aceitarmos como Salvador e como nosso substituto. Então este foi o estudo introdutório. Desejo que Deus abençoe muito a você e a mim também ao longo desse trimestre em que estudaremos sobre as alianças. E vá na descrição, né, do vídeo para adquirir o guia de estudos, se você assim o quiser, e o livro que eu indiquei também do Dr. Hans K. Larondel. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.